Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando aqui nesse Acorda para a gente bater aquele papo, fazer aquela resenha semanal, né, e trocar aquelas ideias. Vocês podem mandar suas sugestões, fazerem suas críticas. Agora, antes de mais nada, não esqueçam de dar aquele joinha, né, mais conhecido como like, para outros torcedores também poderem participar, poderem ver a nossa programação, que agora está aqui no canal Atenção Vascaíno. Bom, eu vou começar falando sobre a ansiedade, né, e a tristeza, né, do torcedor do Vasco, porque o time não consegue uma vitória. Está com muita dificuldade em conseguir uma vitória e a vitória tem que ser urgente. O Vasco vem de resultados ruins, vem de apresentações até de razoáveis para boas, mas as vitórias não estão acontecendo. Então, desde o dia 12, né, desse mês de julho, até o dia 30, que foi o jogo com o CSA pela Copa do Brasil, então foram 18 dias aí. O Vasco jogou 6 vezes, o que também é um absurdo, né? São jogos de 3 em 3 dias, com viagens aí no meio. E o Vasco só teve 2 derrotas e 4 empates. O Vasco ainda não venceu nesse período aí após a Copa do Mundo dos clubes. E isso é muito preocupante em função da posição em que o Vasco ocupa no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana o Vasco já saiu e pode-se dizer até que é ruim, né, você sair de alguma competição, mas no caso específico aí do Vasco, né, com esse elenco, para encarar 3 competições e mais as viagens, realmente é muito complicado. Então, podendo se dedicar à Copa do Brasil e ao Brasileiro, o Vasco tem melhores condições de poder obter bons resultados, mas esses resultados não estão aparecendo. O Vasco está numa posição preocupante no Campeonato Brasileiro. É evidente que foram só 15 jogos, né? Mas de qualquer forma, os jogos estão acontecendo e as vitórias não estão vindo, por N motivos. E hoje o Vasco ocupa a 16ª colocação, está com 15 pontos em 15 jogos. Então é uma média de 1 ponto somente por jogo. E essa pontuação é muito preocupante, né? Causa muita preocupação ao torcedor em função dos últimos anos que o Vasco encarou e que o Vasco sofreu aí nesses últimos anos. E no Campeonato Brasileiro, o Vasco, nesses 15 jogos, obteve só 4 vitórias. Foram 3 empates e um número absurdo de 8 derrotas. Então esse quadro ele tem que ser revertido o mais rápido possível. Agora, o que de qualquer forma dá uma esperança ao torcedor é que o Vasco tem feito boas apresentações. Não tem tido apresentações ruins. O time não está jogando nada, não está criando nada. Não, muito pelo contrário. O Vasco está com posse de bola, né, ao estilo de Diniz, né, está criando muitas jogadas, né, nas linhas de fundo, que é uma forma importante de chegar à meta adversária. O Vasco está pressionando os adversários, agora não consegue fazer gols. O Vasco tem tido um grande número de finalizações, mas não consegue, a bola não entra. A bola não entra. Então eu vejo assim como uma ansiedade, né? Ansiedade todo mundo tem, né? Quem não tem uma ansiedade? Só que é uma ansiedade excessiva em função da colocação, em função da necessidade de ganhar de qualquer maneira. E aí falta tranquilidade, né? Muitas jogadas são criadas e no momento de decidir as coisas não acontecem, porque os jogadores
estão muito ansiosos, cada um quer resolver a seu jeito, né? Eles esquecem que é uma equipe, então eles criam as jogadas como uma equipe. Agora, na hora do último passe, né, na hora de decidir o que fazer, ou chutar em gol, ou dar um passe para um companheiro melhor colocado, o Vasco está pecando, o Vasco está falhando. Porque a gente viu, pelo menos nesse último jogo, e assim tem sido nos outros jogos também, oportunidades claras de ataque em que o jogador se precipita. Ele chuta em gol, às vezes ele está desequilibrado, né, e com companheiros soltos para receber a bola e fazer o gol, e entrar com bola e tudo. E o jogador chuta. Então como ele está muito ansioso, ele quer fazer o gol. Ele quer fazer o gol para ver se ajuda a equipe. Mas, na realidade, se ele tivesse um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, tranquilidade, ele daria a bola para o outro companheiro fazer o gol. E não chutar de qualquer maneira, chutar de longe, né? Chutar, às vezes não é a perna melhor, né? Ela é destra e chuta de canhota, de qualquer maneira. E o companheiro está muito melhor colocado. Fora ainda, né, que quando a fase não é boa, as jogadas muitas vezes são criadas e aí o goleiro adversário pega tudo. E quando não pega, a bola bate nele. Né? Quando ele não faz as defesas, né, que foi normalmente na bola, que todo goleiro tem que fazer, mas a bola bate. Bate na perna, bate no pé. Então a fase não é muito boa. Agora é continuar trabalhando, não tem o que fazer. É continuar trabalhando, continuar treinando, porque as jogadas estão saindo. Então você vê que o time está treinado porque as jogadas estão saindo. Agora, quando chega dentro da área, principalmente, eu vejo, por exemplo, quando o Vasco consegue chegar à linha de fundo, que não é fácil para qualquer equipe chegar à linha de fundo do adversário, e o Vasco está chegando, chega com Paulo Henrique, chega até com o Tietê, chega com o Ryan, chega com o Piton. Nesse último jogo, chegou algumas vezes com o Lloyd. Agora, na hora do passe para um companheiro bem colocado na área, esse passe é quadrado, né? Chutam. Na verdade, eles não dão um passe, eles fazem um cruzamento. Se der uma sorte da bola cair no pé ou na cabeça de um jogador do Vasco, ele tem facilidade, ele pode fazer o gol. Agora, o que normalmente acontece é quando você não dá um passe certeiro, a bola caia no pé do zagueiro. Né? E aí o Vasco perde assim grandes oportunidades. E é isso que tem acontecido e isso que tem que ser trabalhado pelo Diniz. É difícil porque essa situação do Vasco, como é muito incômoda, e o Vasco já passou por diversos problemas, a torcida fica muito impaciente, evidente, isso passa para o campo, né? A comissão também está ali impaciente, está ansiosa, os jogadores estão ansiosos, e isso acaba atrapalhando muito a conclusão a gol. Fora isso, por exemplo, a gente está discutindo muito a situação, por exemplo, do Verratti. Né? Então o Verratti também não está numa boa fase, evidente. Agora, entre o Verratti não estar numa boa fase e você barrar o Verratti do time, para mim vai uma distância muito grande, porque o Verratti é artilheiro de tudo, campeonatos todos que ele participa. O time do Vasco é um time razoável para bom, então não é um timaço, não tem um elenco espetacular, maravilhoso, então dificulta muito. O Vasco não é um time de fazer muitos gols, muito pelo contrário, está perdendo muitos gols, e ainda assim o Verratti consegue fazer a grande maioria dos gols do time. Então, eu não acho justo, eu sou daquela corrente que entende que o Verratti tem que ser o titular do Vasco. Agora, eu entendo também que em certos jogos, em certas circunstâncias dos jogos, o Verratti pode ser substituído. Né? E até pouco tempo era, era mais difícil, porque
No banco só tinha o Alex Teixeira, tinha o Garré e tinha o Lloyd. Então, para você substituir o Verratti por um desses três jogadores, a coisa é meio complicada, né? Mas agora voltou o David, por exemplo, né? Então, com o David já no time, a coisa já mudou um pouco mais de figura. Então, já existe mais uma opção para que o Diniz possa fazer essa substituição no decorrer do segundo tempo, porque o Verratti ele se empenha demais no jogo, às vezes até desnecessariamente. Eu tenho falado muitas vezes que o Vasco muitas vezes está ganhando o jogo e o Verratti está correndo em cima do goleiro adversário, pressionar o goleiro adversário, pressionando o goleiro adversário, sem necessidade alguma. Então ele está se desgastando, dando vários piques ali para marcar o goleiro, ganhando o jogo. Então, às vezes, ele se desgasta demais. Muitas vezes ele vai fazer uma cobertura lá na lateral direita, ou então na meia-lua da área. Quer dizer, ele aparece em alguns lugares do campo que, na realidade, é muito legal, né? A vontade dele, a raça dele, mas isso acaba cobrando um preço alto, que é o desgaste físico. E aí, quando ele tem que fazer o papel dele lá na frente, é mais difícil. Aí o oxigênio já tá faltando e as coisas não saem bem. E aí ele é muito criticado. Então também poupar o Verratti em alguns jogos no segundo tempo, substituindo, né? Eu acho que também é importante, também seria importante fazer isso. Outro ponto também a se destacar, por exemplo, a questão do Diniz. Eu acho o Diniz um ótimo treinador, trabalha muito, conhece muito, tem muita facilidade em passar instruções para os jogadores, cobra muito, grita, participa. Então, para mim, o Diniz é um ótimo treinador. Mas algumas coisas também ele tem que dar uma repensada, analisar. Essa questão do Verratti mesmo, não digo barrar do time, eu não concordo. Para mim, o Verratti é titular do Vasco, como eu falei antes. Agora, ele substituir no segundo tempo, eu acho que é uma situação perfeitamente normal. Não vai estar colocando o jogador, atrapalhando o jogador, a carreira do jogador, abalando o jogador. Não. O jogador ele pode entrar e pode sair. Aí não tem muito que. Futebol é assim. E o Diniz, a outra coisa é, por exemplo, colocar o Hugo Moura de zagueiro. Não dá, não dá. Ele tem altura, ele tem uma boa saída de bola, mas ele não tem velocidade. Então, nesse último jogo, da quarta-feira, ele cometeu uma falha e um jogador veloz lá do CSA, por muito pouco, não faz um gol. Então, é uma coisa que o Diniz está fazendo constantemente e que não tem trazido bons resultados, muito pelo contrário. Então, algumas coisas têm que ser corrigidas e, principalmente, trabalhar muito a ansiedade, né? As jogadas estão sendo criadas, as oportunidades estão sendo criadas, o Vasco está com a bola, o Vasco está finalizando, só que falta a tranquilidade, falta o capricho no último passe. Agora, se tudo isso for resolvido, com certeza o Vasco vai voltar a vencer. E é isso que o torcedor espera. Tá bom, meus amigos? Eu fico por aqui e até o próximo quarta. Grande abraço.